amigos que nos acompanham virtualmente através do Instagram. Gostaria de apresentar a vocês alguns avisos. Dizer que sábado, sempre às 5 horas da tarde, nós temos o estudo do EJA, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós vamos ter o conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita, do que a doutrina espírita vem nos apresentar. Nós temos também no primeiro domingo do mês o estudo da obra A Gênese, na modalidade online. Nós temos o estudo no segundo domingo do mês na obra Pão Nosso, na modalidade online também, através do nosso Instagram. E vocês podem ficar à vontade para participar dos nossos estudos. É só falar com algum trabalhador da casa e a gente consegue colocar vocês no grupo e fazer a inscrição. Além disso, nós temos toda quarta-feira o estudo do Evangelho, que é a nossa Evangelho-terapia. Na quarta-feira tem Evangelho-terapia, 7 horas da noite. Logo depois tem passe e água fluidificada. Além disso, também acontece na quarta-feira atendimento fraterno. Hoje, sábado, nós temos palestra, atendimento fraterno e também passe e água fluidificada. E na segunda e no quarto domingo do mês, nós temos duas atividades muito especiais aqui nessa casa, que é com nossas atividades assistenciais, onde nós assistimos as famílias em situação de vulnerabilidade dessa comunidade, de um outro setor. Elas vêm para o Centro Espírita na parte da manhã com as crianças. Nós assistimos as famílias e as crianças a nível espiritual, material, moral. E também nós temos à tarde, no segundo e no quarto domingo do mês, a vibração especial para tratamento espiritual. O que significa isso? Quem está aqui fazendo tratamento pelo passe também é orientado que venha realizar participar dessa vibração, porque ela também serve como tratamento espiritual. Bom, então amanhã temos vibração. Às 4 horas da tarde fecham os portões. Nós orientamos que cheguem 3h30 para não haver nenhuma controvérsia e nem você ficar com risco de ficar para fora. Bom, para a gente harmonizar os nossos corações, a gente vai ler o livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, um trechinho. Página 160. Não duvide do poder da bondade, embora pareça que tudo está contra você. Um coração com Deus representa a maioria, contra toda uma multidão desvairada. A bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e paz. Só quem planta bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. Use, então, sem restrições, a bondade do seu coração. Mais uma lembrança. Nós vamos ter no dia 2 de maio o Festival de Massas. E a partir da próxima quarta-feira nós já estaremos vendendo os convites. Esse evento ele ajuda a manter o nosso centro espírita aberto, para as nossas despesas de água, luz, aluguel. Essa casa não é uma casa nossa, a gente paga o aluguel todo mês, então geralmente a gente faz isso para ajudar nos custos. Okay? Então vamos à nossa prece. Vamos mentalizar nesse momento o rosto sereno do nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele por estarmos aqui hoje, tendo a oportunidade bendita de conhecer mais o seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, para que esse conhecimento possa penetrar ainda mais os nossos corações, fazendo germinar dia após dia a semente do amor. Jesus amigo, que esse momento seja de transformação para os nossos corações e que ele também seja destinado aos corações em sofrimento e em dores, dos nossos amigos, inimigos, dos irmãos, Senhor Jesus, que nos venham ao pensamento. Que tu possas inspirar a nossa irmã Graça, para que as palavras dela toquem os nossos corações e nos façam refletir a respeito do teu amor, da tua paz, da tua luz. Esteja conosco, Divino Mestre, hoje e sempre. Nossa palestra de hoje será o Evangelho Consolador Prometido e será proferida pela nossa irmã Graça. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Deixa eu só organizar aqui meu material de pesquisa, que eu trago quase todo o meu material de estudo em casa.
nós iremos falar sobre o nosso querido e amado Evangelho segundo o Espiritismo. E nada mais justo do que nós tratarmos sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido. E eu gostaria de iniciar a nossa palestra de hoje lendo a passagem que está lá em João. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu tenha vos dito. Então aqui quando Jesus ele fala aos seus discípulos, percebam que ele fala que meu Pai enviará um outro Consolador. Não fala que ele mesmo retornará, como muitas das vezes nós interpretamos erroneamente as Escrituras Sagradas no início da nossa trajetória cristã, no início de quando Jesus esteve conosco encarnado aqui no orbe terrestre. Ele fala claramente aqui que meu Pai que estás nos céus enviará outro Consolador prometido. E quando ele fala aqui que enviará outro Consolador prometido, a fim de que permaneça eternamente convosco. Olha que legal. Porque quando Jesus esteve aqui, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria, com toda a sua paciência, ele ainda disse: após a mim ainda virá outro, mas depois desse não virá mais nenhum, porque esse permanecerá eternamente convosco, o Espírito da Verdade. E é o Espírito da Verdade que direciona quase que completamente, com o auxílio, claro, de outros bons espíritos, espíritos muito caros aos nossos corações, ao desenvolvimento nosso e ao nosso progresso, que nos direciona, nos auxilia através dos escritos que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele fala que ele permanecerá, é isso que ele traz. E para que a gente possa entender o que é este outro Consolador prometido, vamos retornar à época de Jesus. Jesus, enquanto aqui esteve encarnado, ele lidou com pessoas com a intelectualidade um pouco reduzida. O que significa isso? Ele falava, mas as pessoas não conseguiam compreender tudo aquilo que ele tentava ensinar para elas, porque o conhecimento das pessoas daquela época encarnadas era muito pouco, era muito restrito. A bagagem que elas tinham ao longo das suas vidas, das suas reencarnações, ainda não era o suficiente para poder conceber todo aquele conhecimento que Jesus estava tentando transmitir àquelas pessoas naquele momento que ele estava encarnado. Por isso que Jesus falava de uma forma tão simples, tão pedagógica, falava como quem ensina realmente a crianças, porque é isso que nós somos ainda, espírito muitas das vezes em estado de infância, de conhecimento, de estado de evolução na nossa escala evolutiva, mas ainda podemos permanecer durante um bom tempo na nossa infância e espiritual. E esses espíritos que conviveram com Jesus à sua época, quando ele esteve encarnado há 2000 e pouquinhos anos atrás, estavam ainda nesse processo de infância espiritual e não iam conseguir processar, digamos assim, todos aqueles ensinamentos que o Cristo tentava passar. E ele falava de forma muito simples, através muitas das vezes até mesmo de parábolas, que é como fala aqui no próprio Evangelho. Jesus promete um outro Consolador que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo. E aqui ele ainda diz
que falavam por parábolas para que pudesse fazer compreender. E o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Naquela época, os nossos irmãos, muitos de nós aqui estávamos naquela época, nós tínhamos ouvidos, mas nós não tínhamos ainda o discernimento, a sabedoria, o conhecimento necessário para compreender todo aquele grande ensinamento que o Cristo veio nos trazer de forma tão amorosa. E por isso Ele nos deixa esta mensagem, que após Ele virá outro Consolador, que o próprio Pai nos trará. E para isso, vamos voltar na ordem cronológica um pouquinho mais, para a gente poder construir todo este processo. Antes de Jesus, veio um outro profeta, né? Quem aqui se lembra daquele senhor de forma enrijecida, de uma aparência máscula, forte, que segurava um cajado, que era um pastor de ovelhas e que pastoreava aqueles seus irmãos, Moisés? Então Moisés, ele foi a primeira revelação, foi um instrumento de Deus para ser a primeira revelação. O Cristo foi a segunda revelação. E quando ele fala aqui que o próprio Pai dará outro Consolador prometido, ele nos traz a doutrina espírita como a terceira revelação. A terceira revelação e o Consolador prometido. E para que a gente possa, já construindo todo esse pensamento de a primeira revelação ter sido trazida por Moisés, a segunda revelação por Jesus, e hoje nós temos esse entendimento que o Consolador prometido, a terceira revelação que Deus nos mostra, que Deus nos enviou para viver, para ficar permanentemente, que como o próprio Evangelho nos fala, que é a doutrina espírita, nós vamos abrir aqui um livrinho chamado Livro A Gênese, que até a nossa irmã Tamires aqui na nossa dirigência convidou a gente para fazer o estudo, e eu vou ler para vocês aqui no primeiro capítulo. Quando a gente não tem ainda um contato assim, muito direto, muito habituoso com a doutrina, a gente pega o livro e a gente começa a ler pelo começo. E já no primeiro capítulo, nos primeiros itens, a gente já encontra itens, informações extremamente esclarecedoras. E já no primeiro capítulo, lá no item 26, eu vou ler aqui para vocês. O Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não podeis compreender, e muitas outras eu teria a dizer que não compreendereis. É por isso que eu vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certa verdade na sombra, até que os homens que estivessem em condição de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, visto anunciar a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, pois, que suas palavras seriam desprezadas ou mal interpretadas, e que os homens se desvairiam do seu ensino. Quem lembra aqui o que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás? Um ser de luz que só pregou o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência. Só isso que ele fez. E como ele falou aqui, teve as suas palavras desprezadas e mal interpretadas. E os nossos irmãos e muitos de nós naquela época não conseguimos compreender e o crucificamos. Então, por isso que ele mesmo diz, o seu ensinamento naquela época era incompleto, não porque ele falhou na sua missão, mas porque nós não conceberíamos tamanho conhecimento. E nós precisaremos de quê? De tempo. Logo depois do desencarne,
de Jesus, da sua crucificação, do seu retorno, do plano espiritual para o plano físico, como ele se apresenta novamente encarnado, para que aqueles irmãos daquela época pudessem realmente crer que existe vida além da vida física, além da matéria. Alguns acreditaram que o período seguinte que aconteceu na nossa história, conhecida como Pentecostes, fosse a vinda do Espírito Santo, a vinda desse Consolador que o Cristo falou. Mas para que a gente possa amadurecer, muitas das vezes nós precisamos de uma coisa chamada tempo. Para desenvolver certa habilidade, nós precisamos de tempo. Para adquirir determinado conhecimento, nós precisamos de tempo. E logo após o desencarne, a ressurreição, o reaparecimento do corpo físico de Jesus, para demonstrar que era real todo aquele conhecimento e todo aquele ensinamento que ele trouxe, não seria possível que aquele momento histórico, que foi, na verdade, um momento de manifestação mediúnica, não realmente a vinda do Consolador, a manifestação daquilo que o próprio Cristo havia falado, mas que foi mal interpretada, não haveria tempo suficiente para isso. Porque a gente precisa de tempo para progredir, para desenvolver, para aprender. E aqueles irmãos daquela época não tinham tempo suficiente para isso. Mais à frente aqui no item 27, que foi o que eu achei mais fantástico durante todo o estudo de preparação para trazer essa palestra. Por quê? Nas revelações, nós temos 3 revelações dentro da nossa trajetória cristã. A primeira revelação através de Moisés, nas suas leis mosaicas, uma lei mais dura, mais objetiva, naquela questão realmente de educar aquela comunidade que vivia naquela época. A segunda revelação através de Jesus, né, que veio ensinar que não precisava de todas aquelas regras que Moisés nos ensinou, não que não fossem necessárias, mas que não deveriam ser somente elas o nosso guia, mas sim o amor e a caridade. E a terceira revelação, como ele fala para nós, que ele já traz para a gente, quando ele promete que vai vir a terceira revelação, ele já traz para a gente como um consolador, não somente como uma terceira revelação. Perceba como é diferente. Existe a primeira revelação, Moisés, a segunda, a vinda do Cristo, porque os judeus daquela época já esperavam a vinda do Messias, e logo após a vinda do Cristo, o Cristo prometeu a vinda da terceira revelação, mas não prometeu a personificação de alguém. Não prometeu mais um profeta como anteriores haviam prometido. Como a época de Moisés havia a promessa que surgiria, como a época de Jesus havia a promessa que surgiria, diferente da época deles, a terceira revelação ela não foi personificada como mais um profeta que viria, mas como um consolador. Já parte daí que é diferente das 2 primeiras revelações, e é disso que trata o item 27 do nosso livro, a Gênese. Por que eles chamam de Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim, ele previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que achariam na crença que iam fundar. Jesus veio aqui e ensinou que a gente tinha que amar o irmão, tinha que amar o inimigo, tinha que amar. E durante esses 2000 anos, nós construímos as nossas crenças fundamentadas nos ensinamentos de Jesus, mas construímos algo ainda de forma muito errônea. Algo que não foi suficiente para consolar as nossas dores completamente, as nossas aflições. Por isso que ele trata que a terceira revelação é uma terceira revelação consoladora. Por isso que ele fala que vem uma doutrina consoladora. Talvez nunca Cristo fosse tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras, as quais poucas
as pessoas deram a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. O que a doutrina espírita nos traz hoje? O esclarecimento, a fé raciocinada. Ela nos traz que todas as tormentas, todas as aflições que nós passamos, elas têm uma causa. Ela nos tira daquela posição de vítima, de criaturas acuadas, de criaturas caluniadas, de algo que acontece sem que nós não possamos saber a causa. Mas a doutrina espírita, ela nos traz o quê? A revelação, os esclarecimentos e o conhecimento. E através desse conhecimento, desses esclarecimentos que a doutrina nos traz, ela nos permite passar por toda a nossa trajetória, por toda a nossa vida, com um pouco mais de resignação. Porque todas as nossas aflições, todas as nossas dores, hoje, através da doutrina espírita, nós sabemos que tem uma causa. Seja nesta vida, seja uma vida anterior, porque hoje nós já sabemos, por exemplo, que nós vivemos em uma lei natural dada por Deus de causa e efeito. Nós sabemos que nós vivemos em uma lei natural do progresso, que o nosso destino, que o nosso espírito está fadado a progredir a passos demorados, a passos mais apressados, mas nós iremos progredir. E a doutrina, quando ela nos traz esses esclarecimentos, ela permite que nós passamos pela nossa vida, pela nossa trajetória, com mais resignação, com a nossa fé mais fortalecida, sabendo que cada etapa, cada processo que nós iremos passar é exatamente isso. Uma etapa, um processo que irá ser superado e que após ser superado, a mudança vai vir depois. Porque é exatamente isso que o nosso espírito precisa, passar pelas etapas, passar pelas provas. E se a doutrina traz esse esclarecimento e nós temos essa consciência, nós conseguimos passar por cada processo com mais firmeza, com mais segurança e principalmente com mais força. E no item 28 ele ainda fala mais. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não os compreenderiam. Lembra que eu falei aqui sobre a manifestação mediúnica que houve no acontecimento do Pentecoste, que as pessoas achavam que era já a vinda do Espírito Santo, a terceira revelação? Porque ele fala que esses conhecimentos só podiam ser adquiridos com o tempo. Jesus esteve aqui há 2026 anos atrás, porque o nosso tempo hoje é contado a partir de Cristo. A nossa doutrina esclarecedora tem um pouco mais de 160 anos. É uma recém-nascida. Mas olha o tempo que houve, mais de 1.800 anos. 1.800 anos para que o nosso espírito pudesse viver, passar por experiência, passar por acontecimentos, para que pudesse melhorar, progredir, para que a gente pudesse melhorar o nosso discernimento, para que determinadas situações passassem a não nos afligir mais, para que o nosso discernimento pudesse ser mais amplo, para que passando novamente pelo mesmo acontecimento, a gente pudesse ter um comportamento diferente. E hoje, 2026 anos após os ensinamentos de Cristo, a vinda de Cristo, nós ainda conseguimos ter comportamentos muito parecidos aos dos nossos irmãos que conviveram com Cristo. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tantas experiências e tantos conhecimentos adquiridos. Então, tudo isso é um processo de aprendizado nessa grande escola que nós vivemos, que é a vida. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Quem diria que para nós hoje, o fato de nós estarmos hoje frequentando uma casa espírita, nós entendemos, por exemplo, que um passe é um momento de tratamento espiritual, que
esse tratamento para o corpo físico, para o corpo espiritual? Como é que nós poderíamos, por exemplo, explicar isso para um irmão encarnado há 2026 anos atrás? Ele não conseguiria conceber. Precisou-se de um tempo para que nós hoje pudéssemos ter o discernimento e pudéssemos aceitar isso de forma consciente e lógica, porque é isso que a doutrina explica e nos ensina, a termos essa fé raciocinada. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver. Olha que interessante, quando se fala em completar o ensino. Jesus começou esse ensinamento há 2000 anos atrás. Ele começou a trajetória. Como uma criança que entra na escola sem saber ler, sem saber os numerais, e termina o seu ensino médio já sabendo boa parte do que é necessário para enfrentar a vida. Jesus nos colocou no jardim de infância, no maternal, para que a gente pudesse iniciar esse aprendizado há 2000 anos atrás, e a doutrina espírita ela veio para nos colocar no ensino médio, digamos assim. Vou ser mais modesta, fundamental 1, passando a gente um passo mais demorado para o fundamental 2, para que a gente pudesse, através do nosso esforço, ir para o ensino médio, digamos assim. E é isso que ele fala, que para completar o seu ensino deve-se entender no sentido de explicar e desenvolver. Ele veio, iniciou, e a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador prometido, ela vem com esse sentido de explicar e de desenvolver, porque a doutrina é através da fé raciocinada, ela nos explica e nos ajuda a nos desenvolver como espíritos. Porque é diferente da nossa fé adquirida anteriormente. Nós sabíamos que tínhamos que seguir determinado comportamento, determinada conduta, mas não sabíamos como, porque exatamente aquilo ia nos desenvolver como espíritos. Mas hoje nós já sabemos, porque a doutrina ensina a gente um passo a passo, como uma mãe que pega na nossa mão e vai: meu filho, você tem que fazer isso, para você aprender. E é isso que a doutrina faz conosco. E aqui poderia ainda falar um pouco mais, e não juntar-lhes verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe somente a chave para se aprender o sentido de sua palavra. A doutrina espírita, ela não veio, se nós formos nos aprofundar nos nossos estudos, ela não veio nos apresentar algo grandiosamente novo, mas veio nos explicar minuciosamente os ensinamentos do Cristo, o porquê, o para quê, o como fazer, para que não nos restasse dúvidas. Porque é isso que ainda acontece conosco. Nós nos relegamos ao papel, ao lugar de ignorância, por escolha, muitas das vezes, por não saber algo, para que a gente não consiga se desenvolver. Quando ele fala aqui, porque tudo nele se encontra em estado de germe, porque Jesus veio aqui e implantou o ensinamento do amor, o ensinamento da boa conduta, o ensinamento do desenvolvimento moral. Mas a doutrina veio aqui para virar a chave e para aprender o sentido das palavras de Jesus. A terceira revelação, ela tem um fato mais importante também. A época de Jesus, ela se concentrou em um pequeno local, uma geolocalização, digamos assim. A terceira revelação, ela aconteceu simultaneamente em locais diferentes para milhões de pessoas, de raças, de credos, de idades, de sexo, em vários lugares ao mesmo tempo. A doutrina espírita, como eu disse, ela não foi personificada em uma pessoa, ela foi codificada por um espírito muito nobre que veio com esta missão de codificar. É tanto que hoje nós temos o Allan Kardec dentro da doutrina espírita, não como profeta, mas como ele mesmo se auto-intitula, como decodificador, como professor
pessoa que veio para o quê? Para observar, para estudar, para decodificar a doutrina. Ele veio para quê? Decodificar, ele veio para destrinchar, para entregar para a gente as coisas bem esmiuçadas, bem fáceis para a gente poder entender, para que não nos sobrassem dúvidas. E tem uma coisa mais interessante, que é uma passagem que tem lá em Atos dos Apóstolos, que eu vou ler aqui para vocês. Desculpa estar lendo um pouco, porque essa parte aqui tem que ser lida para que a gente possa poder entender todo esse passo a passo aqui. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. E isso aconteceu à época de Kardec. Pessoas de todas as idades, independente de raça, de credo, de sexo, observaram manifestações mediúnicas, aconteciam ao mesmo tempo em locais diferentes. Então, para que não restasse mais dúvida nenhuma, e principalmente para que não se segregasse e não houvesse a desconfiança de que fosse um culto especial, porque a época de Jesus a população era mais segregada em uma determinada geolocalização. Quase 2000 anos depois, a nossa comunidade e a nossa humanidade ela já tinha o quê? Se espalhado mais, se desenvolvido mais, principalmente intelectualmente. Para que nós pudéssemos acreditar, nós precisaríamos mais de quê? De fatos. De algo que comprovasse para a gente que realmente tudo aquilo que estava acontecendo. E foi o que aconteceu à época de Kardec. E o Kardec ele fez esse trabalho e cumpriu a sua missão com essa excelência. E aí que a gente já vai construindo aqui. A primeira e a segunda revelação, ela teve um ensino que direto, porque os ensinos através de Moisés, o ensino através de Jesus. A terceira revelação não houve mais a personificação como houve na primeira e na segunda, porque não existe a figura como nós conhecemos de Kardec. Kardec foi o decodificador da doutrina, mas é a doutrina que nos foi apresentada, não foi uma pessoa. A doutrina que vem para nos esclarecer, a doutrina que vem para nos consolar. E isso vem porque, numa época em que existe a emancipação e a nossa maturidade intelectual, o homem ele não aceita mais as coisas às cegas, sem duvidar. Perceba que a época que a doutrina espírita ela foi revelada foi uma época em que existia grande quantidade de cientistas, de filósofos, de estudiosos, um período em que havia muito mais o ceticismo, existia o desvinculamento entre a questão da parte lógica e da parte religiosa. E quem foi que estudou manifestação mediúnica? Quem foi que estudou isso que acontecia como um fenômeno religioso? Um cientista, um pedagogo. Não foi alguém que era dentro de uma religião que porventura já pudesse ter essa vertente de acreditar em algo maravilhoso e sobrenatural que hoje a própria doutrina espírita já nos explica que não é real, que o que acontece não é nada além do que está escrito nas leis naturais de Deus, porque nós sabemos que o plano espiritual ele é tão real e principalmente mais real do que o plano físico em que nós vivemos como encarnados. E essa foi a grande tarefa do Kardec, trazer essa doutrina consoladora. Então, durante toda essa construção que houve na nossa trajetória cristã, trouxe Moisés, trouxe Jesus, Kardec trouxe a doutrina, diferente das outras épocas. Nós já temos essa emancipação, essa maturidade intelectual, nós já temos essa questão da dúvida, nós precisamos dessa prova. E a todo dia, a todo momento, a qualquer livro das obras básicas, vale lembrar, a qualquer página que nós abrirmos e lermos, nós teremos informações extremamente esclarecedoras e principalmente para nós. Quais dúvidas nós ainda temos hoje que nós não podemos, por exemplo, esclarecer abrindo qualquer questão e lendo o livro dos Espíritos? Quais das nossas dores hoje nós não podemos
explicado, tão direto, sem nos deixar dúvida, sem precisar que haja um intermediador entre nós e Deus, como acontecia culturalmente antes da doutrina espírita. E a doutrina, ela tirou isso. Ela nos permite esse canal direto com Deus. Ela nos permite principalmente isso, o conhecimento. E a doutrina, ela vem com esse propósito de consolar. Mas ela também vem com o propósito de instruir, de ampliar os nossos entendimentos. Porque o Espiritismo, ele nada mais é do que o Evangelho do Cristo vivo. Porque, como ele diz, ele não traz nada de novo. Ele traz as explicações daquilo que o Cristo não conseguiu explicar, não por falhar na missão dele, mas porque nós mesmos não tínhamos conhecimento suficiente para entender os ensinamentos dele. Mas hoje nós já temos, ou pelo menos já estamos no processo de ter. E a doutrina, ela nos traz isso, esse entendimento. Ela já vem para nos instruir. À época, Jesus falava por parábolas. Hoje, Jesus fala conosco através da doutrina espírita. Basta abrir o Evangelho e ler. Conversar com Deus. Não nos resta dúvida. Hoje, nós não podemos mais, por exemplo, desviar as nossas questões morais, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, alegando a ignorância. Nós não podemos mais alegar este lugar. O lugar da ignorância não nos cabe mais, porque a doutrina nos tirou desse lugar. A doutrina, ela vem também como consoladora, como instrutora, mas ela também vem com o papel de conduzir. Como eu falei para vocês, a doutrina espírita, ela é uma mãe. Ela pega a gente praticamente pela mão. Ela consola, ela instrui e ela nos conduz. Ela nos coloca no caminho que nós devemos seguir. Mas ela não vai fazer isso só. Precisa da nossa escolha, do nosso esforço. E principalmente a doutrina espírita, ela traz algo que é o que eu acho que é o mais bonito. Eu digo isso porque eu não sou espírita de berço, eu sou espírita, não me entendam mal, da uso da palavra, mas eu sou uma espírita convertida porque eu me encantei pela doutrina justamente por isso. Pelo conhecimento, pelo esclarecimento que ela nos traz. Porque basta pelo meu querer, pelo meu próprio esforço, para que eu possa adquirir um conhecimento, para que eu possa me melhorar. A doutrina, ela nos traz uma consciência que ela traz, inclusive no capítulo 13, lá no item 10, que é uma frase que tem marcada até no Evangelho. Esse no Evangelho aqui, gente, no Evangelho de uso pessoal, é todo marcado. Que ela diz assim: somente que Deus, em sua misericórdia divina, colocou no fundo do nosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. E a doutrina espírita, ela nos traz isso. Ou pelo menos, ela nos ajuda a escutar essa consciência que Deus já colocou dentro de nós. Porque nós não temos juízes para nos julgar. Quem nos julga, quem nos direciona dos nossos atos, da nossa conduta, é a nossa própria consciência. Porque nós iremos o quê? Conviver com as consequências dos nossos atos, da nossa conduta, daquilo que nós fazemos. Então nós não seremos julgados, nós apenas conviveremos com a consequência. Porque lembremos que nós vivemos numa lei de causa e efeito, uma lei natural. E nada mais justo de que, se eu escolho algo, eu tenha que conviver com as escolhas daquilo que eu mesmo escolhi. E a doutrina, ela é isso, ela é consoladora, ela é, mas ela também conclama que a gente avance. Porque esse conhecimento, ele não chegou nas nossas mãos para que chegasse em nós e ficasse parado. Para que chegasse em nós e fosse guardado numa gaveta para que a gente não utilizasse. Quem aqui não se lembra da parábola dos talentos? Hoje a doutrina, ela é para nós um talento dado por Deus. E que a gente não guarde toda essa instrução, todo esse conhecimento,
impulsiona a melhorar, mas a gente precisa saber como utilizar esse bom instrumento, essa terceira revelação, esse consolador que Deus nos mandou. A gente precisa saber, mas a gente precisa também querer. E só mais um item aqui, para a gente poder ler, que é no item 30. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é a consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e nos povoa de espaço. Então, nós sabemos que a causa das nossas aflições pode ter uma causa nesta vida, nas vidas anteriores. Nós sabemos que nós já temos uma vida futura e que ela será a consequência das nossas escolhas, da nossa conduta. Tudo isso a doutrina nos esclarece. E tem um texto no livro de Emmanuel que eu vou ler só mais um pouquinho para vocês. A missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para a esfera superior, percebam, impulsionando porque nós precisamos progredir. Nós estamos nesse mundo, nesse planeta Terra, que de provas e expiações, mas o nosso destino é o quê? A melhoria, o progresso. E todos nós precisamos progredir, precisamos nos esforçar. Então, impulsionando a mentalidade do mundo como um todo para a esfera superior, vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre. Nos tempos modernos, as penosas desarmonias do homem físico do planeta estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar a sua tarefa sagrada, da hipótese de seus trabalhadores abandonando o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. Então, percebam, a gente não pode abandonar as nossas tarefas, a gente não pode negar o nosso próprio esforço. E mais uma coisa, a grande necessidade ainda e sempre é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade, de redenção humana, não se efetua sem a cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também é a abnegação em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Então é isso que a doutrina nos traz, o esclarecimento. Ela nos traz destrinchado passo a passo nos ensinamentos de Jesus. Ela nos traz esse modelo, esse guia. Ela, como mãe, ela nos pega pela mão. Meu amigo, você tem que seguir esse passo a passo bem aqui se você quiser progredir. Se você quiser ser um espírito melhor. Se você quiser ajudar o próximo. Se você quiser estar mais próximo de Deus. Porque nós todos, como diz a música, todos nós um dia seremos anjos. Mas nós precisamos nos esforçar. Mas nós precisamos nos esforçar da forma correta. Nós precisamos ter um direcionamento. E quem nos traz esse direcionamento hoje é o Consolador prometido de Jesus. É a doutrina espírita, que não nos deixa dúvida de como nós devemos agir. Porque ela é isso que eu falei para vocês. Ela nos consola, mas ela também nos instrui e nos impulsiona. Mas nós precisamos escolher, saber e aceitar para que ela nos ajude a desenvolver a nossa vida. E se Cristo veio há 2000 anos atrás com essa tarefa tão sublime, tão bonita, de nos ensinar a amar, pediu ao Pai para que enviasse ainda mais um Consolador prometido, um Consolador que fosse de fácil acesso a qualquer um, que não precisasse de intermediário, que não existisse exclusivismo de classe social, de poder econômico. A doutrina ela é acessível a qualquer pessoa, a qualquer lugar, a qualquer parte do mundo. Então, nós temos o que é mais próximo de Deus e de mais claro, de conhecimento. Então, hoje nós não podemos mais nos relegar ao lugar da ignorância e continuar no lugar estagnado que nós, por vezes,
assumimos estar. Nós precisamos de coragem e assumir o compromisso e cumprir com as tarefas que nós escolhemos vir para cá. Porque nós, como operário, vocês viram aqui no texto, nós não podemos abandonar a tarefa. Mas como operários e sabendo que nós temos uma tarefa para cumprir, a doutrina espírita ela vem com um passo a passo, bem destrinchadozinho, nos mostrar e que a gente saiba fazer dessa doutrina um guia e um bom instrumento para que cada dia mais nós possamos estar cada vez mais próximos de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, Graça, por essas palavras tão especiais para os nossos corações. Vamos só relembrar quem chegou depois. No dia 2 de maio teremos nosso festival de massas. A partir da quarta-feira faremos a venda dos ingressos, convites. E esse festival ele é para ajudar na manutenção da nossa casa espírita, que sobrevive de doações. Nós temos as nossas despesas fixas, aluguel, água, luz. Então a gente vai fazer esse evento para conseguir recursos para esses custos. Dito isso, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, nosso mestre amado e querido, por esse momento tão sublime, tão importante aos nossos corações, e por hoje relembrar a doutrina espírita como sendo nosso Consolador prometido. Consolador que veio para transformar os nossos corações, evangelizar os nossos corações e nos ensinar a amar os nossos irmãos. Jesus amigo, que possamos continuar contigo, tendo contato com o teu Evangelho hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora os nossos irmãos que nos acompanham virtualmente poderão participar do